Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Agora, você vai aprender facilmente posição relativa entre retas. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Geometria plana. A geometria plana euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume e estão contidas no plano. Mas e o que são planos? Vamos dar alguns exemplos. Aqui nessa imagem, nós podemos ter aqui um plano. Esta parede é um plano. Imagina uma criança poderia estar riscando aqui, um plano da parede. Também temos aqui o plano da mesa, um outro plano. O plano deste quadro é um outro plano. O plano do tapete, o plano do piso, o plano do teto, da outra parede. Então, existem vários planos. Portanto, daremos início agora à classificação de retas coplanares, ou seja, que pertencem ao mesmo plano. Reta é um conjunto infinito de pontos cuja direção é única e direta. Então, vamos a alguns exemplos. Uma reta, outra reta. Nós lembramos que a reta, ela continua até o infinito, tanto de um lado como do outro. Ela continua para lá e ela continua para cá. Portanto, reta, ela se prolonga nas duas direções até o infinito. E a reta é representada por uma letra minúscula, ok? Retas paralelas. As retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. Vamos ver o que muda entre elas. Aqui nós temos uma reta P e vamos colocar aqui uma reta paralela distinta. Observe o que vai acontecer com as duas. Retas paralelas, olha a letra para facilitar, distintas. Paralelas distintas, elas não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, se eu percorrer toda a reta P e toda a reta D, não existe um ponto que pertença às duas ao mesmo tempo. O símbolo de retas paralelas distintas, ok? Duas barrinhas, ó. Não tem ponto em comum. Neste caso, não tem interseção. Se alguém lhe pergunta qual é a interseção da reta P com a reta D, a interseção será vazia, ok? Coincidentes. Aqui nós temos uma reta P e uma reta coincidente. Observe o que acontece. Na reta coincidente, praticamente você não vê, porque ela fica exatamente por cima da outra. Então, retas coincidentes têm esse símbolo. Nós podemos dizer que a reta coincidente praticamente são iguais. Tem todos os pontos em comum. Então, enquanto aqui não tinha nenhum ponto em comum, agora todos os pontos da reta P também são pontos da reta C. Então, qual a interseção? A própria reta. Eu poderia ter colocado aqui P interseção C é igual a P, mas também poderia ter colocado P interseção C igual a C, já que as duas, são idênticas. Então, retas paralelas não se cruzam. Então, para não esquecer, retas paralelas não se cruzam, mas podem ser distintas quando não tem nenhum ponto em comum, não tem interseção. Ou coincidente, quando todos os pontos são em comum e
Neste caso, você praticamente não observa. A interseção é a própria reta, ok? Dica do professor Braguinha. Retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. Retas distintas. Imagine aqui uma rodovia que acaba de ser duplicada. Então, se você observar, a distância entre a antiga e a nova são sempre iguais, ok? E não tem cruzamento, elas não se cruzam. Já uma rodovia recapeada, né, colocaram novamente o asfalto por cima do antigo, você passa por ela e chega a pensar, eita, é uma rodovia nova, mas deixa que, na verdade, são duas já, tinha a antiga por baixo da nova. Neste caso, elas são coincidentes, ok? Todos os pontos entre a antiga e a nova são comuns. Retas concorrentes. Nas retas concorrentes, podem ser oblíquas ou perpendiculares. As retas concorrentes oblíquas são aquelas que se cruzam. Se elas se cruzam, então elas têm um ponto em comum. Elas têm uma interseção, ok? No caso das retas concorrentes oblíquas, ela forma ângulos diferentes. Olha, esse ângulo menor é diferente do ângulo maior. Claro que esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, ok? O símbolo, a reta C é concorrente da reta O, que é oblíqua. Então, não forma ângulos retos, mas existe uma interseção que é o ponto, chamamos I de interseção. Já nas retas perpendiculares, também se cruzam, porque são concorrentes. Porém, elas formam aqui um ângulo especial. Ó. São ângulos retos, ângulos de 90 graus, ok? Se você tem dúvidas sobre ângulos, então assista a aula sobre ângulos que você vai entender o que são retas perpendiculares, você vai entender o que é ângulos opostos pelos vértices e mais algumas coisas. Então, retas concorrentes perpendiculares, olha o símbolo, concorrente perpendiculares. Elas formam ângulos retos entre si e a interseção é o ponto I. Portanto, retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Concluindo, retas concorrentes sempre se cruzam em um único ponto. Porém, elas podem formar ângulos diferentes ou 4 ângulos iguais, que são ângulos retos. Dicas do professor Braguinha. Todas retas coincidentes são paralelas, mas nem todas retas paralelas são coincidentes. Cuidado que muitas pessoas se confundem em uma questão teórica do Enem, de um concurso. Todas retas perpendiculares são concorrentes, mas nem todas retas concorrentes são perpendiculares. Retas concorrentes. Aqui nós temos uma placa que nós encontramos nas rodovias. Quando vemos essa placa, identificamos logo como sendo um cruzamento. Então, neste caso, nós temos um exemplo aqui, a cruz de Cristo, Cristo crucificado, lembra então cruzamento. Já essa daqui é uma placa que nós encontramos junto de ferrovias, na passagem dos trens, e é chamada Cruzamento de Santo André. Você vai dizer cruzamento também, mas eu estou acostumado assim. Então, cruzamento dá a ideia da cruz de Cristo. Esse aqui, que é um pouco diferente, chama-se Cruzamento de Santo André, porque Santo André, que foi apóstolo de Cristo, morreu
crucificado em uma cruz em forma de X, do mesmo jeito que seu irmão São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, pois disse que não era digno de morrer como nosso Senhor. Retas, então, concorrentes perpendiculares e concorrentes oblíquas. Agora, uma dica extra, que são retas reversas. Retas reversas não são paralelas, não são concorrentes e não pertencem ao mesmo plano. Veja, tudo diferente. Não são paralelas, não são concorrentes e não pertencem ao mesmo plano. Vamos tentar entender. Imagine aqui uma espécie de uma pirâmide. Essa reta lilás e a reta azul. A reta lilás, ela seria horizontal, por exemplo, se fosse uma pirâmide, ela estaria na base, enquanto essa daqui seria subindo, ok? Neste caso, olha que interessante, elas não pertencem ao mesmo plano, não são paralelas, claro que não, e também não são concorrentes. Se você observar, a reta lilás, ela pertence aqui ao lado, à lateral da pirâmide, e pertenceria à base da pirâmide. Já essa reta azul, ela pertence às duas laterais da pirâmide. Então, não tem nada a ver uma com a outra. Aí elas são chamadas retas reversas. Vamos a um outro exemplo. Observe aqui, pense em um cubo, ok? Em um dado. Imagine aqui essa reta azul e essa reta lilás. A reta lilás, ela faz parte do plano que seria a base e dessa face lateral. Já a reta azul, você poderia dizer que ela faz parte do plano superior aqui de cima e dessa face frontal. Então, essa reta não tem nada a ver com essa reta. Portanto, elas não são paralelas, elas não são concorrentes e não pertencem ao mesmo plano. Daí elas são retas reversas. Agora aqui tem um caso extra. Se você olhasse aqui de cima, você poderia jurar que elas são perpendiculares. Pense que essa reta subiu um pouco. Ela então estaria perpendicular, porque aqui formaria ângulo de 90 graus. Só que, na verdade, elas não são, porque não pertencem ao mesmo plano. Então, parecem perpendiculares, tá certo? São reversas, parecem perpendiculares, mas não pertencem ao mesmo plano. Aí elas ganham o nome de retas ortogonais. Então, não esqueça, retas ortogonais são retas reversas, não são paralelas, não são concorrentes, não pertencem ao mesmo plano, mas elas formam entre si ângulos retos, ok?